Às vezes eu fico sem entrar na internet, porque existem outras coisas para fazer, não só entrar na internet. Mas, e as pessoas perguntam, o que aconteceu? Mas por que tantos dias? Por que tanto tempo? Exatamente pensando nisso, Franklin, porque a gente precisa de silêncio para que a gente acesse o autoconhecimento. Sem silêncio não tem como. Não é aquele silêncio que só dói. Não é ficar sofrendo ou romantizar o sofrimento. Não é isso, mas é que... A gente precisa se escutar também, Perfeito. né? Escutar. E quando eu digo escutar o coração, eu romantizo. Eu sou uma pisciana com ascendente em peixes, né? Então tudo vai ser meio romântico. Mas é olhar para dentro de si. E às vezes vai doer, mas vai doer cada vez menos. Pessoas que não têm acesso à psicoterapia, que vai ajudar no autoconhecimento, não tem como pagar um psicólogo, leia. A leitura de graça está aí na internet, leia sobre isso. Espiritualidade, o que é religião, o que é espiritualidade? As pessoas hoje, elas discutem, um menino no meu consultório esses dias, discutindo Platão, eles falam de Platão, porque provavelmente... E aí eu olhei no computador, eu acessei a Wikipédia. O que ele estava falando estava ali. E discutem, assim, como se fossem especialistas no assunto. Porque não aprofundam, não leram a obra. Então, eles não sabem. E acham que sabem porque tem informação. Mas pega gancho de do viés de um único pensamento e constrói uma tese em cima daquilo e se sentem o dono da razão. Exatamente. E são donos da razão. E, inclusive, passam essa informação errônea para outras pessoas que estão assistindo. Então, isso é muito delicado. Nós vemos, esses dias, eu vi um post de alguém falando que abacate cura depressão. Então, assim, ok, o abacate tem substâncias que podem ajudar, mas abacate não cura depressão, gente. Tem pessoas que acham que cura. E aí a pessoa está num processo depressivo, cada vez mais grave, não procura o psiquiatra porque ela vai comprar abacate na feira. Então, e aí a gente pensa, mas como que essa pessoa pensa assim? As pessoas pensam assim, as pessoas olham, desculpa, né, o pessoal que gosta de Big Brother, mas assim, tem Big Brother ainda? Tem. Existe. Mas ficam só nessa, né, direcionados para uma questão de fofoca e tudo mais, e não pensam no que realmente tem que pensar. Então, se nós... Essa é a ação do Setembro Amarelo, essa é a ação em relação à saúde mental. A gente precisa se voltar primeiro para nós, não de uma forma egoísta como tem acontecido. Justamente, é o que mais tem acontecido, porque daí ele se informa por um recorte que ele vê no TikTok, no Instagram, daí ele se acha dono da razão por conta daquilo, e ele defende isso da forma que... Não, eu me conheço, eu sei, eu tenho esse conhecimento. E é difícil de... É difícil porque são pessoas que se colocam bem, né? É complicado. Mas você sabe que, desculpa, doutora, você comentou uma coisa muito importante sobre o cara vai, lê e começa a se sentir o paladino da sabedoria, aí vai pro Big Brother, vai pra internet, e assim... Existem as coisas boas e as coisas ruins. O martelo, como você bem disse, serve para pregar, mas serve para machucar. O conteúdo na internet, se você souber aproveitar e souber filtrar, você vai absorver muito conteúdo. Do contrário, você vai passar horas e horas vendo, bisbilhotando e se inspirando, talvez, na vida dos outros. E o que a internet ensina, o lado sombrio e macabro da internet, é justamente fazer você se inspirar na vida dos outros. Mas quando você está se inspirando na vida dos outros, você está vivendo o sonho dos outros. E quando você está vivendo o sonho dos outros, você está esquecendo de construir o seu e de viver a sua realidade. Então é por isso que eu digo, eu sou um que vendo na internet, uso e utilizo da internet. Só que eu sou um cara que eu sou diferente talvez de muitos aí, e talvez por isso que eu não sou tão engajado como muitos são. Eu tento mostrar que, cara, eu não tenho vida de sonho.
Eu sou o cara que ralo pra cacete pra estar onde eu tô. Eu ostento uma condição legal de vida, sim, mas eu não vendo a minha vida de sonhos. E enquanto isso, eu digo pra galera, cara, para de cuidar da minha vida, para de viver os meus sonhos e vá viver o seu, bicho. Porque enquanto eu cuido da vida do outro, as pessoas esquecem. Aí, o autoconhecimento é isso. Se eu tiver que resumir aqui, né, em uma palavra, semana passada, retrasado, o Hernani, um terapeuta brilhante, esteve aqui, né, e uma das coisas que mais ficou em evidência na nossa conversa foi autoconhecimento. A doutora também está falando muito de autoconhecimento. A gente abre a internet, autoconhecimento, de forma simples e objetiva. E a mensagem minha, né, contribuindo com tudo que a doutora falou, autoconhecimento é cuidar da minha vida. É olhar para mim e deixar a vida dos outros. A gente deve sim se espelhar, se inspirar, ter boas referências. Só que ter boas referências não quer dizer viver o sonho do outro. É olhar para si e falar, porra, agora eu vou construir a minha realidade. Eu vou viver, não meus sonhos, mas a minha realidade. Então, óbvio que para isso tem técnicas. Para isso é o autoconhecimento. Mas, em outras palavras, é isso. E essa porcaria de internet, o que ela faz, onde ela afeta a saúde mental das pessoas, justamente é isso. Aí entra a competição, o senso de, eu não posso, mas ele pode, por que ele faz e eu não consigo? E aí aquilo que era para ser legal, aquilo que era para ser uma base de dados, de pesquisa, de conhecimento, vira uma central de comparação. E comparar não é saudável. Quando a gente pensa em autoconhecimento, quando a gente quer fazer o bem para nós, para a sociedade, para o próximo, enfim, quando a gente está realmente focado em nós e na humanidade, no planeta, na sociedade, a gente não tem nem tempo de cuidar da vida dos outros. Então, as pessoas que cuidam da vida dos outros provavelmente não têm o que fazer. Não estão preocupadas consigo mesmo, talvez porque seja muito difícil olhar para si mesmo. Não é fácil olhar para os nossos problemas, é mais fácil olhar para o problema alheio. É sempre melhor. Claro. Mas, na verdade, esse é o processo inverso. Nós deveríamos olhar um pouquinho mais para nós. E quando a gente foca nisso, não dá tempo realmente. Sim, então, sim. pessoas de bem, pessoas que estão querendo se conhecer, querendo fazer o bem para a sociedade, querendo agregar de alguma forma, não tem tempo para isso. Se comparar com outra pessoa, eu acho que é a receita para o insucesso. Porque nós não somos outra pessoa. Nós podemos, sim, nos inspirar naquela pessoa e tentar fazer melhor. Tem algo, por isso dos relacionamentos. Por que será que nós nos relacionamos? Para aprender, ou deveríamos. Nós aprendemos com pessoas também de índole ruim e aprendemos em situações ruins que estão sempre relacionadas a outra pessoa. Mas nós devemos sempre agregar. Então, a internet, ela tem, para as pessoas que têm pouca consciência, quando eu falo autoconhecimento, é uma questão de consciência também. Será que tudo que está na internet, será que as pessoas que estão ali realmente estão felizes? Se eu contar para vocês quantas pessoas estão nas redes sociais com milhões de seguidores, pessoas que têm muitos seguidores, que estão sempre sorridentes, sempre felizes, estão lá no meu consultório. Então, não é pela internet que nós... Eu até brinco com as pessoas, né? Se vocês quiserem saber da minha vida, vai ficar meio confuso. Não tentem ir para a internet, porque não vai fazer nenhum sentido. Então, a gente tem que saber também para que usar a internet, né? Se é uma questão profissional, se é para realmente mostrar... Por que a gente quer mostrar tanto? Um dos nossos pontos cegos das pessoas e da sociedade hoje em dia chama ego. Nós nunca tivemos tantos transtornos narcisistas como nós temos hoje em dia. Exatamente porque as pessoas estão muito voltadas para si, que é diferente do que eu digo, volta-se para si, pense nas suas questões. Não é uma questão egoísta, como a sociedade faz hoje em dia, de não ter atenção ao próximo, de não se preocupar com o próximo, exatamente. Então, esse ego, os traços narcisistas, todos nós temos, porque nós também conseguimos melhorar a nossa autoestima e construir através desses traços. Mas as pessoas estão muito focadas no ego. Dá vontade de tirar foto o tempo todo e postar? Dá vontade. Nós precisamos controlar e nos perguntarmos por que nós temos a necessidade de tudo que nós fazemos
a gente precisa mostrar para o outro. Então, as pessoas vão viajar, as pessoas vão em qualquer lugar e precisa fotografar. E quando nós fotografamos, a gente não memoriza tanto aquele momento. Todos sabem disso, mas todos fazem. E cada vez mais, né? Claro, tem pessoas que vivem disso e ganham a sua vida dessa forma. Isso, né? Então, por isso que eu digo, tem que saber para que a gente está utilizando a internet. É uma questão profissional? É para agregar? Por que a gente usa? E aí nós vamos traçar um perfil que não necessariamente é exatamente como a gente é. Isso não soa como falsidade, mas tem um objetivo. Tem um propósito nisso. Propósito, né? E aí nos perguntar, por que será que precisa estar daquele jeito? E as pessoas me procuram muito, adolescentes geralmente, sempre com essa questão da comparação com o próximo. Sim, sim. Comparação deve ser com nós.